Num processo geral, o importante é ter a consciência de que, dentro de um processo simples, existem algumas variáveis que, se elas forem mexidas, elas podem interferir no resultado final do produto. Fala pessoal, meu nome é Caio, sou técnico em celulares e proprietário de assistência técnica de celulares. E nesse vídeo vou falar para você sobre os 5 pilares básicos para a gestão eficiente de uma assistência técnica de reparo de aparelhos celulares. A gestão de qualquer empresa, aliás, para fazer a gestão de qualquer coisa na vida, é indispensável ter conhecimento consciente ou inconsciente do processo, desde a primeira até a última fase. Vamos pegar como exemplo uma simples lavagem de carro. Então, pessoal, para poder simplificar a explicação para vocês, eu desenvolvi aqui um fluxograma de processo de lavagem de carro. É claro que ele está bem simples para poder fazer entender só o conceito geral do que é um processo aplicado numa coisa simples do nosso dia a dia, que é quando a gente leva um carro para o lava-jato. Aqui nós temos o início do processo, que é a lavagem do carro. O carro dá entrada na oficina, tá? Num lava-jato organizado, ele faz o cadastro do veículo, certo? Aí, qual é o primeiro item do processo físico, do processo operacional? Todos os pertences do carro eles são retirados, tá? Aqui está até com erro de português. Todos os pertences do carro são retirados. Então, o primeiro processo que é indispensável é os pertences do carro serem retirados. Depois que tudo é retirado e que o carro está pronto para lavagem, ele é colocado na rampa. Após a colocação na rampa, ele recebe a lavagem interna e por baixo. E após a lavagem interna e por baixo, a secagem. Depois disso, a limpeza interna e a aspiração. Após a limpeza interna e a aspiração, o certo é fazer o acabamento, né? Ver se ficou algum ponto sujo, aplicar um pretinho e um odorizador na parte interna do veículo, se assim o cliente preferir. E finalmente o cliente paga e o carro é entregue para o cliente sair com o veículo dele, para onde ele quiser, tá bom? Então, pessoal, esse é o processo básico de uma lavagem de carro. Dentro desse processo, tem muitas variáveis que não foram descritas nesse fluxograma simples, mas que se elas saírem da sequência, elas mudam completamente o resultado final da lavagem. Por exemplo, aqui nós consideramos que o lava rápido ele já tem todos os equipamentos para poder fazer o serviço, certo? Ele já tem as máquinas, já tem os compressores, já tem os insumos que são panos, detergentes, shampoos, etc. Mas e se você tiver uma alteração? E se quando o proprietário do veículo vier lavar o veículo, o lava rápido ele não tiver um desses insumos? E se ele por acaso deixar de fazer uma aspiração no interior do veículo? E se por acaso ele mudar o odorizador e com isso modificar o tipo de cheiro do veículo e isso desagradar o cliente? Então são mudanças simples num processo que é considerado simples que pode mudar o resultado final do produto do lava rápido. Isso inclusive pode até gerar uma perda de clientes ou também pelo lado bom gerar uma reputação maior para a loja e com isso mais clientes. Mas num processo geral o importante é ter a consciência de que dentro de um processo simples existem algumas variáveis que se elas forem mexidas elas podem interferir no resultado final do produto. Ok? E isso vale para tudo na vida. Lavando roupa, por exemplo, uma simples lavagem de roupa que a patroa faz em casa, se ela mudar o sabão em pó, ela pode mudar a característica do cheiro, ela pode até mudar a qualidade da lavagem da roupa. Então o processo ele tem tamanha importância dentro de um todo que ele interfere na nossa satisfação no dia a dia. Essa regra de processo ela está envolvida em tudo, praticamente tudo que fazemos na nossa vida. Até para ser artista precisa de processo. Para você poder aprender a tocar violão, por exemplo, você precisa ter um processo. Primeiro você aprende a mexer com a mão esquerda, depois você aprende os acordes, depois você aprende o ritmo, aí você aprende linhas melódicas, depois linhas harmônicas, aprende a cantar. E depois, na fase final, para tocar a música, você precisa fazer uma junção de todos esses processos para poder ter um conjunto que te torne possível você executar determinada música. Também vale para quando você vai compor. Toda música ela tem ritmo, melodia e harmonia.
Então você precisa ter um processo de composição do ritmo, da melodia e da harmonia, e precisa que esses 3 fatores eles se encaixem para que você consiga compor uma música de qualidade. Então, para você ter uma ideia de como o processo é importante, até para você exercitar uma coisa que é naturalmente criativa, você precisa fazer determinadas etapas que são basicamente mecânicas. Pode não parecer, mas você já executa todos os processos que a gente vai conversar aqui no seu dia a dia, de forma praticamente inconsciente. Por exemplo, até para você ir na padaria comprar pão, você executa um processo. Você precisa acordar de manhã, você precisa botar a roupa, pegar o dinheiro, colocar no bolso, pegar um meio de transporte ou ir a pé, chegar até a padaria, se dirigir até o local apropriado para a retirada do pão, pagar o pão e voltar para casa, certo? Isso tudo é um processo, é uma sequência. E se você tirar um elemento dessa sequência, o que acontece? Vamos experimentar você não pegar o dinheiro e ir para a padaria? 2 coisas vão acontecer. Ou você volta para casa para pegar o dinheiro para poder comprar o pão, ou você negocia com o dono da padaria para voltar e pagar depois. Agora, imagina se você esquece de colocar as calças para ir para a padaria. Sai na rua pelado. Olha como acaba uma simples tarefa de comprar uns pãezinhos. Você pode acabar ou linchado ou vai em cana. Por aí você percebe a importância que tem o correto cumprimento dos processos, certo? É claro que nós não precisamos fazer de forma metódica todos os processos do nosso dia a dia. Se fosse assim, viveríamos como robôs, tendo que programar todas as ações do nosso dia e ser consciente dessas ações. Iria gerar muito cansaço mental, certo? Mas, pelo contrário, os processos mais importantes, eles devem sim ser definidos, delineados e devem ser executados numa sequência lógica e consciente. Dessa forma, as chances de sucesso são muito maiores do que se estivermos executando esses mesmos processos de forma aleatória. Agora, falando de forma prática, quais são as vantagens que nós temos ao definir esses processos e executar eles de forma padronizada? O primeiro ganho é a otimização do tempo. Quando nós temos determinados processos definidos, as pessoas já sabem como agir, e quando elas já sabem como agir, deixam de agir de forma aleatória, elas tendem a fazer tudo de forma mais rápida. E pelo contrário, também é verdade. Quando não existem processos definidos, todas as atividades que são feitas de forma aleatória, elas são mais trabalhosas e requerem um número maior de decisões, principalmente se tratando de atividades mais complexas, que é o caso do ramo de assistência técnica de celulares, certo? Um outro benefício é um ganho de tempo. Quando você executa uma tarefa que costuma ser de rotina de maneira pré-definida, você tende a executá-la de forma bem mais rápida. Por exemplo, se você estabelece no seu processo de ordem de serviço um sistema para recebimento de peças. Se todas as peças que você receber passarem por uma prévia inspeção, isso vai te economizar tempo de várias formas. Vou citar apenas alguns exemplos aqui. Você recebeu a peça, ela veio com defeito. Você entrega ela imediatamente para o seu fornecedor. Se caso você receba essa peça, ela venha com defeito e você, na hora da correria, aplique ela no telefone, as chances são de que você tenha mais trabalho depois para poder retirar essa peça e ainda correr o risco de danificar essa peça na retirada e ela ficar inviável para troca. Já pensou? Tempo e dinheiro sendo desperdiçados porque não foi cumprido um simples processo de conferência de peças. Redução de custos. Assim como o exemplo do recebimento de peças anteriormente citado, a redução de custos ela ocorre quando você conhece os processos da seguinte forma. Você executa os processos mais rápido. Se você tem funcionários que executam os processos mais rápido, isso incorre menos horas para fazer determinada atividade. E como você sabe, a hora do seu colaborador ela vale dinheiro. E rotinas bem definidas reduzem os erros durante o trabalho. Erros causam retrabalho. Mais retrabalho, mais horas gastas. Erros também causam prejuízos financeiros. Quanto maior o prejuízo financeiro, maiores despesas da loja. A padronização dos processos também permite que o fundador ou gestor da assistência técnica conheça o que dá certo e o que dá errado. Dessa forma, pode-se reforçar os pontos fortes e trabalhar ou limar os pontos fracos. Em consequência disso, a assistência ganha um produto final de maior qualidade. Quando essa qualidade é percebida pelo cliente, além dele voltar na sua assistência para fazer compras futuras, isso faz também com que ele indique a sua loja para outras pessoas e com isso aumenta a sua reputação. Agilidade na tomada de decisões. Uma assistência técnica que tem os processos bem definidos, ela consegue, através do monitoramento do que está dando errado, ela consegue tomar decisões para poder mitigar os prejuízos. Processos também geram indicadores.
Indicadores, para quem não sabe, são resultados que são obtidos através de uma comparação. Por exemplo, você pega uma quantidade de ordens de serviço que foi feita em determinado período do mês passado e soma com a quantidade de ordens de serviço que foi feita nesse mês. Os indicadores, por exemplo, se você fez 150 ordens de serviço no mês de agosto e fez 130 ordens de serviço no mês de setembro, você sabe que você teve menos 20 ordens de serviço feitas no mês de setembro. Isso indica que você teve menos pessoas entrando na sua loja ou menos pessoas deixando os telefones para poder fazer o serviço. Se você tem essa diferença, você já pode buscar através desse indicador o porquê que teve uma redução na ordem de serviço. Você pode buscar movimentos anteriores para saber se essa diferença está na média 30 para mais, 30 para menos. Você pode saber se teve algum evento social que diminuiu a entrada de pessoas na sua loja, por exemplo, um feriado, férias, fim de ano. Então, todos esses indicadores servem para te agilizar na tomada de decisão. E você só conhece esses números quando você estabelece os processos. Resumindo, com o conhecimento dos números, você toma decisões muito mais precisas. Dito tudo isso, os processos da nossa assistência precisam sim ser delineados e precisam sim ser estabelecidas regras de execução para que os trabalhos possam fluir na direção de aumentar o número de clientes, aumentar a reputação da loja e assim gerar crescimento contínuo e sustentável para o negócio. Pensando em manter um crescimento constante e econômico e da reputação do negócio, eu defini 5 pilares básicos que são indispensáveis para a gestão eficiente de uma assistência técnica. O primeiro pilar é a identidade do negócio. Todo negócio, a identidade básica dele passam por 3 fatores, que é a missão, a visão e os valores. Inclusive, eu tenho uma série com 4 vídeos que explica a fundo o que é missão, visão e valores e ensina a você definir esses 3 elementos para poder fazer a gestão mais eficiente da sua assistência. Falando aqui de forma abrangente, a missão é o fundamento base, a pedra fundamental da sua assistência técnica. Ela é que define a identidade do seu negócio. O que você é, uma assistência técnica, e qual é o seu objetivo ao estabelecer uma assistência técnica. Já a missão do negócio é para onde você quer ir, aonde você quer chegar e como você vai alcançar esse objetivo. E os valores do negócio, de forma geral, é a cultura da sua empresa. É a forma que a sua empresa vai agir para poder conseguir alcançar os objetivos que ela traçou. Esse pilar ele é tão importante que, de acordo com uma pesquisa do Sebrae, feita em São Paulo, 76% das empresas que quebraram num determinado período de tempo, eu não tenho aqui o período de tempo exato, nem o número exato de entrevistados, eu sei que foi por volta de 1.700, mas ela indica que 76% das empresas que quebraram não mantinham uma cultura organizacional na empresa, ou seja, ela não estabeleceu a missão, a visão e os valores antes de começar a operar ou até mesmo depois de ter começado a operar. Isso significa que essa simples ação pode reduzir a possibilidade de você quebrar no futuro. Além disso, as empresas que estabelecem missão, visão e valores, ou seja, as empresas que estabelecem uma identidade para o negócio, elas conseguem ser mais facilmente reconhecidas no mercado e gerar uma reputação, facilitando também as campanhas de marketing no futuro. O segundo pilar é o estabelecimento da gestão do processo de ordem de serviço. Todos nós sabemos que o carro-chefe de qualquer assistência técnica é a prestação de serviço. Senão seria uma loja de capinhas, uma loja de películas e por aí vai. Então, já que esse é o carro-chefe de qualquer assistência técnica de celulares, nada mais justo do que você definir da forma mais cuidadosa possível como será todo o processo de prestação de serviço de reparo de aparelhos celulares, certo? Afinal de contas, todas as nossas alegrias e todas as nossas tristezas passam pela nossa bancada. Aqui eu vou falar um pouco sobre o delineamento desse processo. É claro que cada assistência tem a sua peculiaridade, cada assistência ela tem uma forma de fazer o reparo dos celulares. Mas, de qualquer forma, os processos têm que ser estabelecidos. Você tem que mapear a partir do momento que o celular entra na loja, que ele passa pelo balcão, a verificação inicial, quando ele vai para a bancada para reparo, técnicas de orçamento, quando ele precisa trocar peça, orçamento suplementar, quando dá alguma coisa errada, existe alguma ocorrência que não foi prevista pela ordem de serviço, até ele voltar para o cliente e quando ele pode retornar num possível retrabalho em forma de garantia.
Esse processo tem que ser delineado de forma que não haja lacunas durante o período em que o aparelho se encontra em posse da assistência técnica. Existem vários benefícios na hora de você delinear esse processo e todos eles terminam no índice de satisfação do cliente. Por exemplo, você consegue determinar a quantidade de ordens de serviço que você fez no mês. Lembra dos indicadores que eu falei um pouco atrás desse vídeo? Você consegue estabelecer a quantidade de ordens de serviço, determinar se você está tendo uma quantidade crescente de ordens de serviço ou se elas estão caindo, ou seja, se você está perdendo serviço. Ela consegue determinar se o seu orçamento está caro ou barato, à medida que se você cria um indicador para rejeição de orçamento. Consegue determinar o percentual de garantias que você faz dentro de um mês e estabelecer assim um índice de satisfação, saber como vai a qualidade do seu serviço de forma geral ou até a qualidade das peças que estão sendo fornecidas. Você consegue saber qual serviço que você mais faz e qual que menos faz, qual que você faz no maior espaço de tempo e qual que você faz no menor espaço de tempo, qual serviço é mais rentável e qual você ganha menos. Então, são infinitas as possibilidades de você conhecer a fundo como anda a sua prestação de serviço, se ela está realmente te dando dinheiro ou se ela está te dando mais dor de cabeça do que alegria. Sem contar que quando você estabelece um processo bem definido de ordem de serviço, você ganha autoridade com o seu cliente. Eu fiz um vídeo falando sobre autoridade, é muito importante que vocês vejam esse vídeo, porque a preferência sempre de compra do cliente passa pela noção de autoridade que ele tem de determinado negócio. Mas voltando a falar sobre o processo de prestação de serviços, quando o cliente percebe que o celular dele entra com uma ordem de serviço, existe um status de ordem de serviço, esse status é atualizado no sistema e toda vez que ele busca assistência, todos os funcionários eles têm ciência de em que pé anda a prestação desse serviço, ele sente muito mais confiança na sua assistência técnica, e confiança é autoridade. Então, vale muito a pena estabelecer um processo de geração de ordem de serviço e de prestação de serviço. O terceiro pilar é o estabelecimento de uma gestão de processo de venda de mercadorias. A venda de produtos pode não ser o carro-chefe de uma assistência técnica. Inclusive, existem assistências que preferem nem trabalhar com venda de produtos. Só que a venda dessas mercadorias pode oferecer uma boa margem de lucro e com isso um importante aporte financeiro para o negócio, além de ter uma grande procura por parte do cliente. E procura por parte do cliente abre possibilidade para a prestação de serviços. Agora, assim como ele é uma boa fonte de lucro, ele também pode ser um bom causador de aborrecimentos. A comercialização de produtos, de acessórios, ela pode causar aborrecimentos quando você adquire produtos de má qualidade, quando existe má fé por parte de colaboradores ao lesar a empresa, principalmente quando eles percebem que você não tem um controle sobre esses produtos, e também pode gerar prejuízos causados por inabilidade na hora de expor as mercadorias, na hora de oferecer ao cliente, na hora de armazenar, inclusive na hora de aplicar essas mercadorias, por exemplo, películas. Por isso, nada mais justo do que definir um processo para a venda de mercadorias também. E como se dá um processo de venda de mercadorias? Bom, ele inicia na fase da compra da mercadoria. Na verdade, ele inicia um pouco antes, na fase do pedido de compra. Se você tem um processo de pedido de compra, por exemplo, você consegue pedir a mercadoria com mais assertividade e isso evita com que você crie estoques desnecessários e que empate capital num produto que vai ter uma saída lenta, por exemplo. Quando você recebe a mercadoria, a inspeção de recebimento, por exemplo, de caixinhas de som e outros eletrônicos que tem vários pontos onde podem dar defeito, é muito importante. Inclusive, o processo de cadastro dessas mercadorias no sistema, o processo de venda, ter um processo de troca ou devolução é imprescindível para que a sua assistência técnica tenha mais lucro do que prejuízo com a venda de acessórios. A gestão do processo de venda de mercadorias também gera indicadores. Esses indicadores eles são muito importantes para poder fazer com que você tenha suas vendas otimizadas e a sua geração de caixa potencializada. É muito importante para você conhecer os campeões de venda. Por exemplo, na minha assistência, o que mais sai é cabo. Aposto que na de vocês também. Muitos cabos V8, cabo tipo C, carregadores, capinhas e películas são os verdadeiros campeões. Tem uma margem de lucro boa e tem um alto giro. Como eu sei disso? Eu estabeleço indicadores para poder medir a minha lucratividade e o movimento dessas mercadorias em determinado período. Existem também as mercadorias que dão prejuízo ou que saem pouco. Eu consigo identificar essas mercadorias rapidamente graças a estabelecimento de processos.
Quando são identificados mercadorias que têm pouco giro ou que dão pouco lucro, imediatamente eu tomo uma ação ou para substituir o portfólio ou para fazer uma promoção de queima, para poder minimizar as perdas. O estabelecimento de processo de venda de mercadorias vale tanto para acessórios como também para assistências que vendem peças e equipamentos. O quarto pilar é o relacionamento com o cliente e o marketing. Aqui não é novidade o que eu vou dizer, mas eu preciso dizer isso porque é importante isso ficar na nossa cabeça todo santo dia. O cliente é a base de qualquer negócio. Citando as palavras de Sam Walton, fundador da rede Walmart, uma das maiores redes de varejo do mundo, o cliente é o único que tem o poder de demitir desde o faxineiro até o presidente de uma empresa apenas deixando de comprar o seu produto. Por isso, o técnico em celulares e o proprietário de assistência técnica de celulares tem que dar uma atenção especial no requisito relacionamento com o cliente. Ele tem que tomar medidas não só para atrair o cliente, mas para satisfazer o cliente e para poder fazer com que ele retorne na sua loja. E como nós fazemos isso? A primeira coisa é definir um processo de aquisição de novos clientes. E em segundo, nós temos que definir qual tipo de cliente nós queremos para o nosso negócio. E essa definição de cliente ela tem que ficar muito clara na cabeça da nossa equipe. Ou quando somos apenas nós, muito claro na nossa cabeça. Mas é importante você saber a classe social do cliente que você quer. Às vezes até o sexo do cliente, se ele é homem, se ele é mulher, importa em determinados casos. O tipo de aparelho que você repara, as preferências do cliente e conhecer as dores do cliente. O que são dores? Dores do cliente é quando o cliente tem reclamações anteriores de outras assistências técnicas ou tem algum medo relacionado ao tipo de serviço que você vai prestar. Por exemplo, o cliente tem medo do telefone nunca mais voltar a ser como antes. O cliente tem medo do telefone não ficar funcionando 100%. O cliente tem medo de ser enganado. O cliente tem medo de que você roube uma peça do aparelho dele. Isso tudo são medos típicos de um cliente de assistência técnica de celulares. E o conhecimento de todos esses medos faz com que você tome decisões muito mais assertivas na hora de oferecer o seu produto para ele. Em terceiro, nós precisamos criar um cadastro de clientes. Nesse cadastro tem que ter um mínimo de informações, como sexo, data de nascimento, telefones, principalmente o telefone que tem o WhatsApp e a conta de e-mail, para quem ainda usa e-mail. Isso vai fazer com que você consiga fazer um relacionamento com o cliente a médio e longo prazo, claro, sem ser invasivo. E também uma quarta ação que é muito efetiva para você conhecer o seu cliente e otimizar a sua forma de interagir com esse cliente é criando pesquisas de satisfação ou simplesmente pesquisas de mercado, onde você vai conhecer a idade predominante do cliente que entra na sua loja, o sexo predominante, o tipo de aparelho que mais entra na sua loja. Por exemplo, na minha loja é muito aparelho intermediário e básico que entra. E eu não quero que seja diferente. Esses aparelhos eles têm um custo de manutenção mais baixo e eles têm uma quantidade maior de pessoas que trabalham com esse tipo de aparelho no meu mercado hoje. Então, para mim não é interessante atrair um cliente classe A. Mas esse tipo de preferência, esse tipo de atração de cliente, ele depende muito do tipo de serviço que você quer prestar para a sua assistência. Menos clientes com mais lucro? Mais clientes com menos lucro? Os dois? Quem sabe? Depende muito da região e das características de cada assistência técnica. Com base em todas essas informações que foram coletadas do cliente, mais as que são percebidas no atendimento no dia a dia, cria-se uma campanha estratégica de marketing voltada para atender exclusivamente o cliente de interesse da sua assistência técnica. Isso é muito importante quando você precisa investir o seu dinheiro para fazer alguma campanha. Porque se você atira para todo lado, você não acerta em lugar nenhum. Por isso, o conhecimento do seu processo de gestão de clientes tem que ser muito claro e tem que estar bem fixado na cabeça da sua equipe. Com todas essas informações, você consegue gerar estatísticas e saber qual é o cliente que mais traz dinheiro para a sua loja. E também qual é o cliente que você consegue resolver a maior parte dos problemas. Essas estatísticas, junto com as estatísticas das prestações de ordem de serviço, servem também para você definir para onde a sua assistência vai. Por exemplo, se você tem clientes que pedem muito recuperação de tela e você ainda não faz, você precisa começar a se movimentar e investir tempo e capital para poder se tornar apto a recuperar telas.
Vale o mesmo para reparo de placas, reparo de software. Por isso é tão importante estabelecer os processos, conhecer os seus números e ter essas informações para melhor tomada de decisão. O quinto e último pilar, e não menos importante que todos os outros pilares, é o controle financeiro do seu negócio. De nada adianta você ter o controle total dos seus processos, você ter a melhor assistência técnica, a melhor venda de acessórios, o melhor relacionamento com o cliente, o melhor plano de marketing e no final o resultado financeiro da sua empresa não ser bem administrado, ele ser desperdiçado com outros erros de gestão, certo? O resultado financeiro da sua assistência técnica, ele tem que ser medido e tem que ser bem empregado para que você consiga crescer de forma sustentável e traga segurança para a sua equipe e também para você. E como fazemos isso? Assim como todos os pilares anteriores, nós devemos estabelecer um processo para poder gerar resultados financeiros. Nós temos que ter um plano de contas. Dentro desse plano de contas, nós definimos nosso contas a pagar, nosso contas a receber. O fluxo de caixa deve ser implantado. Você deve conhecer o seu lucro bruto, seu lucro líquido, despesas operacionais, despesas variáveis e impostos. E através de todas essas informações, elaborar o seu DRE, que é o demonstrativo de resultado da sua empresa. Através desse demonstrativo de resultado é que você vai ter a real situação de como andam os números e a saúde financeira do seu negócio. Através desse demonstrativo de resultado, você consegue saber como será o seu fluxo de caixa, por exemplo, daqui a 6 meses. Isso te dá muito mais segurança para você poder investir no seu negócio sem colocar em xeque o seu fluxo de caixa. Porque o fluxo de caixa é o que permite você pagar os seus funcionários, comprar mercadorias, comprar peças e arcar com os prejuízos que fazem parte da nossa rotina do dia a dia. Existem outros processos que também são importantes para a gestão de assistências técnicas, assim como para a gestão de qualquer negócio. Só que o ponto mais importante desses processos pode ser inserido dentro dos processos que eu mencionei anteriormente. Por exemplo, você precisa estabelecer um processo de controle de peças. Porém, esse processo ele pode ser inserido dentro do processo de prestação de serviços. Você também precisa ter um controle de mercadorias. Mas você pode inserir o seu processo de controle de mercadorias dentro do processo de vendas de produtos. E assim que você tiver com seus processos bem definidos, você precisa estabelecer também o processo de controle de equipamentos e insumos. Esse processo basicamente ajuda você a não perder dinheiro quando você tem a depreciação natural desses equipamentos. Com esse processo você vai calcular o quanto você precisa imobilizar de ativos financeiros por mês para poder, ao fim da vida útil de determinado equipamento, você já ter a receita necessária para adquirir um próximo, ou fazer a manutenção corretiva ou preventiva desse equipamento. O recomendado, assim que seus processos estiverem amadurecidos, ou seja, assim que você implementar e começar a pôr em prática na sua vida cotidiana esses processos, separar o processo de controle de mercadorias, o controle de peças e implantar o processo de controle de equipamentos e insumos separadamente. Fazer desses 3 processos um só e contratar de preferência uma pessoa para poder fazer a gestão desse processo. Isso mais para frente, quando a sua assistência estiver maior e quando você tiver condições financeiras de contratar mais uma pessoa apenas para essa finalidade. E se você colocar esses 5 pilares em prática, as chances são que em pouco tempo você vai estar com condições de aumentar a sua equipe e quem sabe até expandir para mais lojas, né? Um ponto importante que eu citei anteriormente, que pode até parecer um desperdício você contratar um profissional só para cuidar do patrimônio da loja, na verdade, se você pensar com calma, você vai ver que o que você às vezes leva de prejuízo com mercadorias empatadas, mercadorias que são depreciadas e não tem troca, não vão para troca, peças que chegam quebradas e você não consegue trocar porque não teve uma análise prévia, valem muito menos do que um salário de um profissional desse porte. Depois de tudo isso que eu disse, você deve estar pensando que é necessário ser um gênio de administração ou papa do marketing para poder colocar essas ideias em prática, né? Errado! Para quem conhece a minha história, sabe que no início eu era sozinho para poder realizar todas essas atividades e eu, na verdade, estava criando essas atividades e implantando esses processos junto com uma análise para ver se eles davam realmente certo. Como eu fiz isso? Aplicando a filosofia Kaizen. Essa filosofia é a filosofia famosa do 1% por dia. Agora eu vou pedir licença para vocês que eu vou ler
aqui sobre a definição da filosofia Kaizen no Wikipedia. Kaizen vem do japonês melhoria ou mudança para melhor. Refere-se à filosofia ou às práticas que incidem sobre a melhoria contínua, sejam elas grandes ou pequenas, comumente associadas a operações de manufatura como na Toyota, por exemplo. Mas também está presente na engenharia, gestão de negócios em variadas áreas e também na saúde. Governos, bancos. Quando usado no sentido de negócio e aplicado ao local de trabalho, Kaizen refere-se às atividades que melhorem continuamente todas as funções que envolvem todos os funcionários, desde o CEO, que no nosso caso é o técnico, até os trabalhadores da linha de montagem. Além disso, pode ser aplicada a processos, como compra, logística, os processos que a gente citou aqui no vídeo. E eles cruzam fronteiras organizacionais. O que eles querem dizer com isso? Esses processos eles interagem entre os setores. Por exemplo, você tem o setor de técnico, que é o setor da bancada que conserta os aparelhos, e tem o setor do balcão, que é onde são realizadas as vendas e chegam as ordens de serviço. A filosofia Kaizen ela consegue unir essas disciplinas. Ela melhora as atividades e melhora a padronização de processos. Ela tem como objetivo eliminar o desperdício e foi implementada pela primeira vez em várias empresas japonesas depois da Segunda Guerra Mundial. Desde então, Kaizen espalhou-se pelo mundo todo. Aqui na Wikipedia, a Kaizen citou a Toyota. Então, vamos tentar aqui buscar aqui como a Toyota implantou a filosofia Kaizen. Aqui eu abri o Wikipedia e ela cita o sistema Toyota de produção. O sistema Toyota de produção, também conhecido como Toyotismo, é um sistema de produção desenvolvido pela Toyota entre 1947 e 1975, que aumenta a produtividade e a eficiência, evitando desperdício sem criar estoque, como tempo de espera, superprodução, gargalos de transporte, inventário desnecessário, entre outros. O sistema integra o Lean Manufacturing e o Just-in-Time, o Kanban e o nivelamento de produção. O que eles querem dizer com isso? Que o sistema Toyota ele implementou a melhoria contínua em pequenas doses na empresa. Quando ele falou do sistema Kanban, o Lean Factory, na verdade, ele quis dizer que ele conseguiu aplicar sistemas complexos através de práticas simples, que é o que determina a filosofia Kaizen. Pensa bem, um ano tem 365 dias. Se você melhorar a sua assistência técnica 1% por dia, no final de um ano você vai ter melhorado ela 365%, certo? Então por isso que eu digo para vocês que não é necessário ter nenhuma expertise em administração, marketing, gestão de pessoas, nada disso. Se você puder desenvolver essas habilidades, claro que vai ficar muito mais fácil. Mas na verdade, todas as práticas que nós falamos aqui nesse vídeo, você já desenvolve elas, consciente ou inconscientemente, todo santo dia. De forma aleatória, tudo bem, pode ser. Mas que você precisa desenvolver. Caso contrário, nenhum aparelho daria entrada na sua assistência, nenhum cliente compraria um acessório com você, você não compraria peças, não compraria acessórios, você não se relacionaria com o cliente, mesmo que de forma indireta e aleatória. Então, tudo está envolvido em gestão de processos. Você só precisa mentalizar, delinear, colocar no papel e estabelecer uma prática padronizada para a execução deles. Nesse caso aqui, vale mais frequência do que inteligência. Você precisa se concentrar em ser frequente para poder implantar esses processos. O maior inimigo para poder fazer a gestão da sua assistência é a sua própria procrastinação. Caso você evite fazer o que é necessário para o seu crescimento, você pode correr o risco de chegar a um outro negócio fazendo essas práticas e conseguir superar você em alguns aspectos. Por isso, se você ainda não tem os processos da sua assistência bem definidos, a hora de fazer agora. Então nesse vídeo eu falei dos 5 principais processos que eu estabeleci para a gestão eficiente de uma assistência técnica. São eles: o estabelecimento da identidade da sua assistência técnica, a definição dos processos de prestação de serviços, a definição dos processos de venda de mercadorias. Falei para vocês sobre o processo de gestão de clientes e falei sobre o processo de gestão financeira. E dei um plus falando sobre um processo que pode ser implantado no futuro, que é sobre gestão de equipamentos e insumos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A minha intenção é produzir mais conteúdos como esse e ajudar meus amigos de bancada a poder tornar a gestão de assistências técnicas cada vez mais profissional.
Um abraço e até a próxima.